E aí, Guilherme, tudo bem? Sou Marcelo de Freitas, tenho 42 anos, sou microempresário e estou aqui hoje mais como um agnóstico e não como um ateu propriamente dito. E minha frase é: se Deus existe, nós infelizmente não vamos saber nunca. Não me expresso muito bem, estou nervoso, mas eu vou tentar passar meu ponto para você. Primeiramente, eu não sou um ateu, teoricamente, eu sou um agnóstico. Sim. Então, assim, essa frase aqui do ateísmo ter promovido ideologias para destruir a cultura, eu concordo parcialmente. Uhum. Acho que tem muito até a ver com política, que passaram a gerar uma imagem negativa do cristão, da família tradicional, né? Então, assim, mas eu acho que isso não é culpa exatamente do ateísmo. Uhum. Não dá para unificar todos os ateus e jogar nesse grupo, né? Mas, assim, eu acho que tem sim essa questão de destruir a família, a cultura e tal. Mas, por exemplo, se você pegar aí a mídia de hoje, os famosos artistas Lei Rouanet, eles até promovem outras culturas, outras religiões, geralmente Sim. religiões pagãs, né? Então não dá para jogar exatamente na culpa do ateísmo, do ateu, Uhum. mas é uma tendência política atual. Claro, eu acho que o que acontece hoje é que tudo é promovido menos o cristianismo, o catolicismo tradicional. E isso, para mim, é muito evidente. Por que a cultura atual, a mesma ideológica, promoveria o Islã e o feminismo ao mesmo tempo, que são coisas claramente contraditórias? É porque, visivelmente, tem algo no cristianismo que é diferente das outras religiões. Não só o cristianismo forjou a cultura ocidental, como muito desse ateísmo surgiu para destruir as bases da cultura ocidental mesmo. Então nós temos a Revolução Francesa, que imediatamente depois de proclamar o secularismo, Robespierre já começou a se vestir de Deus, já começou a proclamar uma religião civil. Nós temos o marxismo, que cria um culto da ideologia visível. A Coreia do Norte, eu argumentaria que não existe Estado ateu, todos os estados são religiosos, inclusive os estados ateus têm uma religião civil, que, aliás, é um dos maiores argumentos mais intensos, eu diria, em relação a tudo isso. Quando você para de acreditar em Deus, você começa a acreditar, na verdade, em alguma idolatria política imediata. Então, por exemplo, na Coreia do Norte, as pessoas idolatram o imperador da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, no lugar de Deus. Chesterton falava isso, né? As pessoas deixam de acreditar em Deus, acreditam em qualquer coisa. Mas, mais ativamente, há um plano das próprias elites globais, as mesmas que promoveram a Revolução Francesa, a Revolução Russa e a Revolução Cultural, de corroer os valores tradicionais do Ocidente para dissolver a família e ter maior poder sobre as pessoas. Esse fato explica muito melhor o surgimento do ateísmo do que qualquer outra discussão. Porque, na verdade, se nós pegarmos, o ateísmo não era um fenômeno amplamente difundido na sociedade, e o aumento do ateísmo casa exatamente com as revoluções. Foi exatamente na esteira das revoluções, na Revolução Russa, Revolução Francesa, da Royal Society, que era uma organização esotérica, que dizia promover a ciência, mas o próprio Thomas Huxley, que é um dos criadores da Royal Society, ele exatamente usava o ateísmo como ferramenta, isso é dito por ele, para fomentar o progressismo entre os cientistas, que eram muitos deles cristãos, muitos deles, na verdade, mais conservadores. Então, quando você olha a história do Ocidente, é quase inseparável a promoção do ateísmo da promoção das ideologias modernas. Meu nome é Igor, eu sou estudante de jornalismo e para mim Deus não existe porque não existe provas concretas sobre sua existência. Então, eu concordo em partes com o que você falou. Eu acredito sim que existiam governos que eles tentaram mudar a religião base para para o ateísmo, de forma de controlar as pessoas, como o próprio exemplo da Coreia do Norte, o único Deus que existe é o Kim Jong-un, que eles se cultuam dessa forma, mas eu acredito que isso é feito mais por base que o cristianismo ele é cultural, né? A religião é algo cultural e o cristianismo ele é a cultura principal no mundo, e todas as outras todas as outras culturas elas querem chegar ao poder, como o próprio exemplo do islamismo, né? Que eles dizem que vão repovoar o mundo, né? Porque
que eles fazem muito filhos, etc. Eles querem se tornar a cultura dominante, que no momento é o cristianismo. E eu não acredito que o ateísmo em si, como o rapaz que estava aqui antes falou, não é o ateísmo em si que quer destruir o cristianismo, destruir a cultura do cristianismo. Que, na verdade, as outras culturas que veem o cristianismo como uma cultura dominante que querem tomar o lugar dela, entendeu? Não, sempre o Islã, por exemplo, quis atacar o cristianismo, e até hoje, isso está acontecendo agora na Europa. Mas o fenômeno do ateísmo moderno é indissociável do fenômeno do progressismo, que basicamente é uma ideologia do grupo de poder dominante que vem dos Estados Unidos e que é empurrada goela abaixo do mundo inteiro. É indissociável do secularismo da Revolução Francesa, que foi tentado... houveram revoluções no mundo inteiro, a maçonaria foi uma das promotoras disso, a maçonaria que não é ateia no sentido estrito, mas que é esotérica, mas foi uma das promotoras do secularismo para isso, do comunismo, que foi uma ideologia que promoveu isso. Veja, por que tantos ideólogos são secularistas? Porque eles foram educados no materialismo marxista ou no progressismo. Na prática, você não consegue separar a promoção do ateísmo das ideologias modernas. E isso é um dos fenômenos mais marcantes, porque toda a cultura da história foi baseada numa religião. Todas as culturas foram forjadas com um sistema moral e com um sistema religioso. Só que no mundo atual, nós tivemos a ascensão dessas ideologias que são francamente contra o homem, elas não são nem só contra Deus, na verdade a ideia é matar Deus, destruir a moral tradicional, matar os reis e acabar com toda a hierarquia, depois desconstruir a figura do pai de família, até a desconstrução biológica dos homens, que é a etapa mais avançada. Então você está dizendo que todas as formas de governo e cultura que não promovem o cristianismo, então elas são erradas. Com certeza, eu acho que quando você tem uma visão cristã, você teme pela sua alma. Não, e eu com certeza, a única religião que eu acho verdadeira é a cristã, do contrário seria de outra coisa. Mas você não ser concorda cristão comigo? Implica que eu acho que é falso, sei lá, o hinduísmo, o budismo, com certeza. Mas você não concorda comigo também que existiam outras culturas cristãs que elas promoviam o mal, assim? Por exemplo, o nazismo, ele se dizia cristão. O nazismo, na verdade, cultuava o sol negro, né? E tinha um esoterismo muito forte. O próprio Hitler dizia que que a base do nazismo era o cristianismo. Hitler falava muitas coisas, falava que ele era nacionalista e socialismo ao mesmo tempo, ele falava um monte de coisas. Eu, sem dúvida, não vou defender essa criatura, né? O ponto todo é que, sem dúvida, existiram pessoas cristãs erradas, que tinham a cabeça no mundo da lua, perdidas. Muitos papas também, né? Mas existiram papas ruins, e o ponto que não é contado na nossa educação são os papas bons. E esse ponto é que não aparece. Porque eu fui educado, uma coisa muito importante desse debate todo, eu cresci sem acreditar em Deus ou sem acreditar que nós podíamos demonstrar a existência de Deus. E a educação que eu recebi, vinda dessas mesmas ideologias que estão ali, vinda dessa ideologia progressista, socialista e outras, me falava dos papas ruins, e me falava dos abusos que a igreja cometeu, e me falava tanto, mas o que foi ocultado de mim? O que foi ocultado de mim foram os papas santos, todos eles. Ninguém me contou na minha educação. Nem todos os santos eu acho que são bons, né? Eu defendo que todos os santos são bons, mas o que foi ocultado, sem dúvida, da minha educação foi figuras incríveis como São Pio V, que salvou a Europa de uma destruição iminente. Figuras maravilhosas como São Pio X, que andava descalço com São Tomás embaixo do braço. Figuras maravilhosas como São Leão Magno, que foi um papa incrível que salvou Roma da destruição certa, que ajudou a reconstruir a cultura. Figuras incríveis, o Papa Silvestre, que trouxe a matemática para a Europa, que era um padroeiro da educação, que ele se fantasiou de islâmico para buscar os segredos da matemática islâmica, foi um dos promotores, inclusive, do café na vida europeia. Todas as figuras, gênios, promotores da ciência e grandes figuras foram ocultadas. E se tem uma coisa que os papas ruins nos elencam, né, é que, sem dúvida, todo o drama que nós falamos do livre-arbítrio, que nós podemos nos perder, e os papas podem se perder. E ai deles, porque a alma deles também vai ser julgada. Veja, não é porque uma pessoa recebeu uma autoridade que ela não vai ser julgada. E a ideia de que o cristianismo vai passar pano para as autoridades. Não, não, não. Essas autoridades têm um dever maior ainda de se santificar, como nós todos temos. Agora, o que é importante, incrível quando eu comecei a ler, eu tive agora há pouco em Assis. Em Assis, eu visitei o jardim, que tem uma espécie de flor que só cresce lá, que não tem espinhos, que é exatamente do lugar onde São Francisco se jogou nos espinhos.
E a figura de São Francisco de Assis, o quanto ele impactou o Ocidente, várias virtudes e coisas boas que nós temos vieram dele, tudo isso foi arrancado da minha educação. Todos os avanços, figuras incríveis como o cientista, um dos padroeiros da teoria do Big Bang, como o Padre Lemaitre, foram arrancados da minha educação. As pessoas, São Tomás de Aquino, esse grande filósofo que foi quem me convenceu a primeira vez que Deus existia, Santo Agostinho, que na destruição do Império Romano reconstruiu nossa cultura. Nós temos filas de grandes pensadores e grandes teólogos que, por causa dessas ideologias, são ocultados de nós. Se eu não me engano, nos Estados Unidos foi proibido o ensinamento de religião nas escolas em 1992, por aí. E porque não se deve misturar a religião com fatos científicos comprovados. Não se deve fazer isso. Eu não estou falando de fatos históricos, de pessoas que cumpriram papéis importantes na história que eram cristãs. Eu não estou falando necessariamente isso. Eu estou falando que nós não podemos, por exemplo, ensinar o criacionismo nas escolas porque não é algo provável cientificamente, entendeu? Aqui até entra numa outra linha, e é importante entender, porque eu sou um realista, é importante a gente estar colocando, com o que a gente está debatendo aqui, né? Uhum. Eu não sou um evangélico desses que tem alguma coisa, sei lá, fala, uma vez eu fui debater com uma pessoa que era evangélica. Mas você acredita na Bíblia, não quero atacar nenhuma pessoa que é evangélica, sem dúvida, né? Não é esse o ponto. Mas uma vez eu fui debater com uma pessoa que falou para mim a razão é do mal, não sei o quê, ou coisa do gênero, né? Que eu não acho que todos os evangélicos pensam assim, sem dúvida. Mais uma vez, estava debatendo com uma pessoa assim, eu defendo sem dúvida a razão. Aqui não é, eu defendo a ciência, acredito que nenhum fato científico contradiz o relato bíblico, em nenhum nível, aliás. Eu super defendo, inclusive, não só isso, né? Vários dos maiores cientistas foram padres, pai da genética, que foi o Mendel, e eu acho que quando você tem uma visão religiosa, a visão religiosa correta, a teologia correta, ela te faz buscar a verdade de maneira muito clara e buscar a ciência. Perdão, você acha então que todos os acontecimentos que estão na Bíblia, eles realmente aconteceram? Não, existem linguagens metafóricas, existem histórias, existem parábolas. Você acha que o grande dilúvio foi uma metáfora, ou não? Você acredita que o dilúvio aconteceu de verdade, por exemplo? Não, acredito que o dilúvio aconteceu, esse é um outro tema de debate, mas o ponto todo eu realmente acredito que é um fato histórico. Cientificamente não tem como um casal de todos os animais no mundo terem... Não faz sentido isso. Esse é outro debate também, que eu também super defendo. O dilúvio, por exemplo, Ur, que a cidade da Babilônia foi inteira coberta Mas o por dilúvio água. diz que foi o mundo inteiro. Sim, Fuxi, por Pode exemplo. ser que tenha acontecido um dilúvio naquela região, naquele momento, e como aquele era o mundo que as pessoas conheciam, as pessoas da Babilônia naquela região não conheciam o mundo. Não, sim, esse sem dúvida é outro relato. Fuxi, que é o fundador da China, fala de um dilúvio, todos os textos, né, que tem na proximidade de Ur e tal, falam sobre dilúvios, mas isso é outro debate. Eu realmente queria só voltar no tema da ciência, porque era o tema que eu estava debatendo. Eu, sem dúvida, acho que quando você tem uma visão cristã, ela te leva a buscar a verdade e a objetividade científica tem que ser protegida. Eu não sou contra a investigação científica e eu defenderia que a igreja produziu grandes cientistas, figuras incríveis, muito preocupados com os avanços científicos. Não, tudo bem, mas eu concordo com você. Que haveria uma contradição entre o ensino da criação e o ensino da ciência. Mas eu concordo com você que existem figuras históricas que eram religiosas e que eles trabalharam para... E você concorda comigo que elas foram ocultadas da nossa educação por causa da ideologia? Não, isso aí eu não concordo. Eu não acho que seja por isso que eles tenham sido ocultados. A Revolução Francesa não apagou nenhuma figura histórica, a Revolução Comunista não apagou nenhuma figura histórica, não alteraram livros, o progressismo não tentou desconstruir nenhuma figura histórica. Sim, mas isso não é pelo simples fato de eles serem... Voltando ao tema, de eles serem... do ateísmo, entendeu? Não é necessariamente por isso que eles queriam destruir. Mas porque o cristianismo era a cultura dominante e eles queriam passar outra cultura. Então, mas a visão deles. Não, é claro, mas essa cultura, esse passar a outra cultura, envolvia desconstrução e, inclusive, tirar informações das pessoas sobre os acontecimentos. Mas a igreja também fazia isso. Então, a igreja fazia muito isso, inclusive. Então, mas olha só, né? De onde nós estamos ouvindo que a igreja é má, a igreja é maligna, ou não sei o quê. É muito curioso toda essa história, porque, novamente, todos os sistemas super dá para debater cada um deles, né? Mas você veja como
a importância da igreja como construtora da nossa civilização, todos os sistemas da ciência e temas tantos de valores que nós seguimos, sei lá, a Princesa Isabel, que era uma mulher muito católica, que aboliu a escravidão nesse país, que é uma figura histórica atacada por vezes, e aí tentam promover outras figuras como Che Guevara, que era uma pessoa absolutamente... Não, eu concordo com você. Só que o que eu quero dizer é que a igreja também cometeu muitas atrocidades da mesma forma que você está falando. Não, eu acho que há uma confusão entre, e aqui esse é o argumento que eu faria, o cristianismo, o ideal do cristianismo, o ideal do catolicismo, não levou ninguém a uma atrocidade. Pessoas más, só concluir a ideia, né? Pessoas más que, sem dúvida, existiram, fizeram coisas más. Mas o próprio ideal do comunismo, do progressismo e do secularismo leva as pessoas a praticarem o mal. A diferença é o ideal, não só